Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, vamos fazer a leitura dos versos 9 até o verso 14. Levítico 23, 9 ao 14, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada e cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Bendito Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, santa, perfeita, inerrante, e pedimos a Tua graça sobre cada um de nós aqui nesse recinto. Amém. Ó Deus, para que possamos ouvir a Tua palavra como aqueles que aprendem. Amém. Por isso rogamos a Ti, Senhor, aguça nossos sentidos espirituais, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, dilata nosso coração, de maneira que a palavra ministrada, Senhor, surta em nós o efeito pretendido pelo Senhor, trazendo-nos transformação, consolação, ó Deus, nos ensinando, Senhor, a como proceder diante de Tu, Senhor, o nosso Deus santo, poderoso e perfeito que és. Amém. Assim oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então nós vamos dar sequência aqui às festas. Nós já fizemos uma introdução sobre as solenidades, né? Vimos como isso se aplica na vida da igreja. Depois tratamos da Páscoa, que era a única das 7 festas que foi celebrada ainda no Egito. E depois vimos sobre o seu significado, né? A Páscoa, o sentido da Páscoa é a nossa salvação, como o Senhor, pelo sangue do Cordeiro Pascal, livrou o seu povo da morte, os tirando da terra da servidão. Isso se cumpriu literalmente, perfeitamente em Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, cujo sangue vertido nos livrou da morte e nos trouxe salvação. Depois nós vimos na sequência a festa dos pães ázimos, que tipifica a nossa santificação. Vimos que os pães ázimos, eles ensinam sobre este processo, diferente da Páscoa, que era celebrada apenas em um dia. A festa dos ázimos durava 7 dias, nos ensinando que é um período, como a santificação na nossa vida também se cumpre em um período que começa imediatamente após a Páscoa, ou seja, imediatamente após havermos sido salvos, dá-se início ao processo de santificação na
Amém, irmãos? Amém. Falando resumidamente, para nós entendermos que essa sequência ela tem um sentido espiritual. Logo em seguida nós hoje veremos, né, as festas das primícias, ou a festa da colheita. Essa festa ela estava inserida dentro do período dos pães asmos. Então é uma festa de um dia dentro de uma festa que durava 7 dias. Então ela está inserida dentro deste. Pensei que aqui eu já tinha colocado. Não, que eu vi ali, eu achei que estava aqui já. É uma festa dentro de um período de 7 dias, uma festa de apenas um dia, que acontecia no dia seguinte ao sábado, como nós lemos aqui no verso 11, no dia seguinte ao sábado. Nós vamos ver, irmãos, que todas essas datas, todos esses dias, não aconteceram acidentalmente, mas que isso tudo foi propósito de Deus. Isso é muito importante nós entendermos que tudo que Deus estabeleceu, como foi colocado hoje aqui pelo nosso irmão Chico, abrindo aqui a reunião, tudo tem um propósito, nada foi acidental, tudo foi planejado por Deus. Deus, na eternidade, Ele estabeleceu que salvaria o homem desta maneira, tipificada na Páscoa, que o santificaria desta maneira, tipificada na festa dos pães asmos, e que o homem deveria dedicar ao Senhor, em gratidão, as suas primícias. Nós vamos ver o sentido espiritual, E o sentido espiritual das primícias, irmãos, é que a prioridade deve ser do Senhor na vida do seu povo. Esse é o sentido das primícias. Primícia significa primeiros frutos. Então, aquele povo já resgatado da escravidão, agora estabelecido na sua terra, porque essa festa dependia da colheita. Então eles já estavam ali, já haviam preparado ali a sua lavoura. Então os primeiros frutos dessa colheita deveriam ser oferecidos ao Senhor como primícias, os primeiros frutos. Voltando ainda um pouco sobre essa questão das datas e do cumprimento tão minucioso que nós observamos nas Escrituras, todas aquelas sombras, essas festas são sombras de uma realidade futura que já aconteceu e cujos efeitos dessa realidade nós desfrutamos hoje. Amém? Os irmãos compreendem isso? As festas foram estabelecidas de maneira física, de maneira palpável, visível, apontando para uma realidade futura. Essa realidade futura foi cumprida em Cristo. Amém? A Páscoa foi cumprida em Cristo. Os pães asmos também, A nossa santificação, ela é produto daquilo que Cristo realizou. Amém? E nós vamos ver também que as primícias também é o cumprimento. Então, todas essas coisas foram cumpridas. Por isso, irmãos, o homem, ele é indesculpável diante de Deus. Nós estamos aqui hoje ouvindo a respeito daquilo que Deus prometeu e cumpriu. Amém? Amém. Isso te compromete até o pescoço. Mesmo para aqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Você está comprometido. O que você está vendo e verá
que, como disse o profeta Jeremias, no capítulo 1 do seu livro, ele disse que o Senhor vela por sua palavra para cumprir. É impressionante, irmãos, quando nós olhamos o Velho Testamento, e Paulo disse isso, né, que o que foi dantes escrito para o nosso ensino foi escrito lá em Romanos capítulo 15, para que pela paciência e perseverança das Escrituras tenhamos esperança. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, melhor dizendo. Por que você pode ter esperança olhando para o que dantes foi escrito? Por que você pode ter esperança, irmãos? Porque o que está escrito se cumpriu. Amém? Amém? Simples assim. Porque o que foi escrito se cumpriu. Nós podemos olhar a história como testemunha de que tudo aquilo que foi escrito se cumpriu. Tudo que foi escrito a respeito de Cristo foi cumprido, literalmente, até nos dias que Deus escreveu na sua palavra no Velho Testamento, foi cumprido literalmente. Tudo a respeito do Senhor, tudo foi escrito sobre os seus padecimentos, foi escrito sobre o seu nascimento, sobre a sua humilhação, sobre o seu sofrimento na cruz, sobre a sua ressurreição, sobre a sua glorificação. Foi escrito até em que cidade ele havia de nascer. Amém. Irmãos, tudo isso foi escrito séculos antes. Amém. E foi cumprido literalmente. A história natural, secular, ela dá testemunho disso. Então, quando você não crê, você está deliberando não crer, porque isso está provado. O Chico lembrou, que Deus fez o homem com a capacidade de até pecar. Isso tem a ver com o livre-arbítrio do homem. Só poderia ser assim para que Deus fosse verdadeiramente amado e adorado. Era necessário que houvesse livre-arbítrio. E Deus criou o homem com livre-arbítrio. E Deus sempre tratou do homem nesta base. Não foi só com Adão. Depois de Adão, todos os homens, Deus considera que eles têm sim livre-arbítrio. Só dessa forma é que Deus pode ser justo ao castigar e ao condenar o homem. Quando o homem delibera, pela sua vontade, não dar ouvidos ao apelo que o Espírito Santo faz para que ele creia e se arrependa. Não existe outra maneira. Como que Deus poderia punir o homem se ele fosse um ser autômato, projetado por Deus para ir para o inferno? É impossível que isso aconteça. Mas Deus criou o homem sim com vontade. Então ele é justo ao condenar o homem que delibera não crer, apesar de todos estes sinais que Deus, em sua misericórdia e em seu amor, disponibiliza para todos os homens, para que creiam. A vontade de Deus é que os homens creiam, irmãos. Amém. E se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Então, quando nós nos deparamos com um cumprimento tão literal das Escrituras, você pode dizer assim: isso é misericórdia e amor de Deus por minha vida. Amém? Amém? Para que eu creia, para que eu possa crer. Então, se você ver aqui em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver que as primícias, elas são
cumpridas em Cristo. Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Porque Ele foi o primeiro homem que ressuscitou. Amém? Outros ressuscitaram na história, nós vemos pela Bíblia, mas tornaram a morrer. Amém? Mas este vive para todos sempre. Aleluia! Nós cantamos. O sepulcro vazio está e permanece vazio, como uma testemunha de que aquele que morreu por nossos pecados, a morte não pôde retê-lo na sepultura. Amém? A morte não podia reter o autor da vida. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15 eu não vou ler, mas porque é um texto muito longo. Mas nós lemos aqui que Jesus Cristo foi feito a primícia dos que dormem. Então, Ele é o cumprimento desta festa. Ele é a primícia, ou seja, o primeiro fruto que foi oferecido a Deus. Amém? Depois nós vamos voltar em 1 Coríntios capítulo 15, mas por hora, só fazer essa menção. Então, da mesma maneira que a semente lançada no solo, ela precisa morrer para depois frutificar, como nós vemos lá em João capítulo 12, uma vez nós fizemos um retiro, né? E colocamos, acho que talvez alguns irmãos até tenham essa camiseta, né? João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Então o Senhor Jesus cumpriu essa festa. Da mesma forma, irmãos, que na festa das primícias era oferecido aquele primeiro feixe, aquele primeiro molho dos frutos ali daquela colheita, era apresentado ao Senhor como garantia da bênção do Senhor. Então, quando eles ofereciam as primícias a Deus, aquilo era garantia de bênção, de prosperidade para o povo. Quando eles dedicavam a primeira parte ao Senhor. Assim, na ressurreição de Jesus, também nós vemos isso cumprido, porque a sua ressurreição é a garantia de vida para nós. Amém? É a garantia de bênção para nós, conforme nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Então, irmãos, nós sabemos que os dias da semana, os dias do mês, eles não caem no mesmo dia da semana todo ano, não é assim? Mas o Senhor teve um cuidado minucioso de que a Páscoa fosse na sexta-feira, né? Porque Jesus foi morto na sexta-feira, né? Que no sábado o seu corpo permanecesse na sepultura e que o domingo fosse o dia da ressurreição. Então, naquele ano, pela providência de Deus, pelos arranjos de Deus, se cumpriu literalmente. Tanto que aqui, se nós olharmos aqui em Levítico capítulo 23, o texto de hoje, nós vamos ver que ele diz assim no verso 11: no dia seguinte ao sábado. Ou seja, essa festa seria cumprida no dia seguinte ao sábado. Oi? Verso 11. Aqui depende da versão, né? Mas no verso 11, aqui na minha versão ACF, está dizendo: moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Qual que é o dia seguinte ao sábado? Domingo. É domingo? Tanto que havia uma controvérsia entre os saduceus e os fariseus, que os saduceus, eles acreditavam que deveria ser, as primícias deveriam ser celebradas sempre aos domingos.
cada ano. E os fariseus não. Os fariseus acreditavam que deveria ser feita a Páscoa no primeiro mês ao 14º dia do mês, independente de que dia caísse da semana. Mas pelos arranjos de Deus, naquele ano, no ano que o Senhor Cristo, Jesus Cristo foi morto, foi literalmente na sexta-feira, e a ressurreição no domingo, né? E naquele tempo, quem comandava os serviços no templo eram os fariseus. Então, coincidiu, né? Nem os saduceus ficaram desagradados, nem os fariseus, porque se cumpriu literalmente como o Senhor planejou na eternidade. Eu não costumo, irmãos, fazer uso de imagens na ministração, né? Eu acho que perde um pouco o caráter de sermão e acaba ficando como aula de escola dominical. Mas dessa vez, irmãos, eu vou fazer uso de 6 slides, só para que nós possamos situar no tempo o cumprimento desta, vamos dizer, dessa festa profética, vamos dizer assim. Então eu vou situar no tempo, desde a quinta-feira à tarde até o domingo pela manhã, que é o dia da ressurreição. Amém? Então, 6 slides nós vamos ver cronologicamente. Isso aqui, irmãos, é para nós nos maravilharmos e nos impressionarmos com o cumprimento tão literal e perfeito daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém? Amém. Então não se acostume não, porque é só dessa vez. Ou se tiver outras, serão honradas. Amém? Coloca o primeiro slide, por favor, Gui. Dá uma desligadinha aí para ficar mais claro aí, ó, a luz aí, ó. Paga um pouco. Acho que essa daqui da frente, talvez. Aí. Bom, né? Então nós estamos vendo aí um religioso, né? Possivelmente um sacerdote, ele indo a um campo de cevada, amarrando um feixe de cevada. Então isso aqui é na tarde da quinta-feira, o dia que antecede a Páscoa. A Páscoa é celebrada no dia 14, aos 14 do mês, do primeiro mês. Então aqui nós vemos este homem fazendo isso. Irmãos, isso se cumpriu, né? Abre sua Bíblia em João, capítulo 18. Então preste atenção na cronologia dos acontecimentos. Olha como que Deus é maravilhoso. Então o que eles faziam? Alguns membros do Sinédrio, escolhidos para esse fim, nós sabemos como os judeus eles eram ritualísticos, né? Eles acrescentavam, além daquilo que tinha estabelecido na lei de Moisés, eles acrescentavam costumes, né? Ritos. Então era do rito naqueles dias que alguns homens religiosos escolhidos pelo Sinédrio, eles saíam de Jerusalém, atravessavam o ribeiro de Cedron, que era um ribeiro que estava ali nas imediações, e iam para um campo de cevada. Esse campo de cevada ele era plantado exclusivamente para isso. Não era uma cevada que nascia no campo lá, de qualquer maneira. Eles plantavam essa cevada para que ela fosse colhida e fosse cumprida essa solenidade, essa festa que o Senhor estabeleceu. Então, no final daquela tarde de quinta-feira, alguns religiosos atravessaram o ribeiro de Cedron, foram até um campo de cevada e amarraram alguns ramos de cevada, mas não cortaram elas ainda. Então o ritual era esse: eles iam, amarravam os feixes sem arrancá-las e deixavam ali plantadas e amarradas
porque posteriormente elas seriam colhidas. Mas naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, olha o que aconteceu. Verso 1 do capítulo 18 de João. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Agora o versículo 12. Ou melhor, vamos ver um pouco antes para nós entendermos o contexto ali. Verso 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar. Porém, Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então ele já sabia que era costume do Senhor atravessar o ribeiro de Cedron, junto com os seus discípulos, para orarem. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui é uma manifestação da sua divindade, né? Ele disse: eu sou. Eles estavam diante do eu sou feito carne. Amém? Amém. Que coisa gloriosa, irmãos. Amém. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Veja o cumprimento literal daquilo que foi dito, foi escrito. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Aqui nós vemos o cumprimento, irmãos, do feixe de cevada sendo amarrado. No mesmo dia, na mesma tarde, o feixe de cevada estava sendo amarrado. Pode passar o outro slide. No dia seguinte, o Senhor foi crucificado. Aqui já na sexta-feira, dia 14, ele foi crucificado e permaneceu na cruz por 3 horas, da hora sexta até a hora nona. Então o Senhor foi crucificado ali. Nós não sabemos exatamente a localização do monte da crucificação, o monte do Calvário. Muitos estudiosos acreditam que o Senhor foi crucificado no mesmo lugar em que Isaac foi oferecido, no Monte Moriá. Se foi assim, irmãos, era exatamente assim. O Monte do Calvário, o Senhor crucificado, de frente ao Vale do Cedron, onde eram plantadas as cevadas para serem oferecidas no templo. Então é possível que o Senhor pudesse contemplar da cruz o vale onde estava ali aquela plantação de cevada. Talvez ele pudesse ver até os feixes amarrados, esperando o domingo para serem oferecidos no templo. Então,
nós vemos aqui, né, só para nós situarmos nas Escrituras, abra sua Bíblia agora no capítulo seguinte de João, João capítulo 19, no versículo 42. Para nós vermos que o sepulcro era perto do Calvário. Verso 41 diz assim: e havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. João 19, 41. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Terceiro slide, por favor, coloque aí. Então, aqui já o sábado, dia 15, o Senhor já estava o seu corpo jazendo na sepultura. Então, ao pôr do sol daquele dia começava o sábado. Para os judeus, a primeira hora do dia era às 6 horas da manhã, era a hora que amanhecia. É diferente de como nós, né, contamos o tempo. Então, ao pôr do sol, ao nascer do sol, começava o dia. Então, naquele sábado, foi um sábado especial, né? Por que foi um sábado especial? Veja aí em João 19, versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Mas nós sabemos que o Senhor não foi quebrado as suas pernas, para que se cumprisse as Escrituras. Amém. Nenhum dos meus ossos foi quebrado. Amém? Então veja, por que era o grande dia de sábado? Porque coincidiu, irmãos, o sábado, que era o dia de descanso semanal, né, estabelecido na lei de Moisés, o sábado que era o dia do Senhor, o dia de descanso, o 7º dia da semana, coincidiu que seria também o sábado que é o dia seguinte da Páscoa, e o dia que começava a festa dos pães asmos. Então aquele não era um sábado comum, era o grande dia de sábado, porque coincidiu o sábado semanal com a festa que o Senhor havia estabelecido na sua lei. Então, naquele dia, o corpo do Senhor descansou no túmulo enquanto os judeus celebravam o primeiro dia dos pães asmos. Eles estavam celebrando o primeiro dia dos asmos e o corpo do Senhor jazia na sepultura. Pode passar o próximo slide. Aqui nós temos duas imagens, né? Aqui é a manhã do domingo, dia 16, o dia das primícias. Nós vimos que o dia das primícias, ele é no dia seguinte ao sábado. Então, uma multidão naquele dia atravessou o ribeiro do Cedron mais uma vez e foi até aquele campo de cevada, agora para cortar aqueles feixes que estavam amarrados. Nós vemos aí já um religioso, um sacerdote talvez,
cortando aqueles ramos que foram amarrados na quinta-feira antes da Páscoa. Então, um pouco antes de começar o domingo, aquelas pessoas foram lá, acompanhando os membros do Sinédrio, e foram cortar aqueles feixes que estavam amarrados. Mais ou menos nesse mesmo tempo, não sabemos precisar quantas horas de diferença, mas foi ainda na manhã do domingo, em pouca diferença, o Senhor saiu do sepulcro. Amém? Amém. Aleluia! Aleluia. O Senhor saiu do sepulcro. Amém? Ninguém o tirou de lá. Ninguém o tirou. Ele saiu do sepulcro lacrado. Nós sabemos que os judeus colocaram uma grande pedra e colocaram selos nessa pedra, mostrando ali a autoridade do império, e colocaram guardas vigiando a entrada do túmulo. Mas o Senhor saiu do sepulcro lacrado, vitorioso sobre a morte, e deixou para trás os lençóis que o envolveram. E diz a palavra que eles foram colocados ordeiramente ali no sepulcro, dobradinho, né? Você vê que os detalhes todos foram cumpridos nas Escrituras. Os soldados ficaram do lado de fora, guardando um sepulcro vazio. Amém, irmãos? Amém. No mesmo momento em que colheram os feixes de cevada, o Senhor saía da sepultura. Mais o quinto slide, por favor. Ainda nós estamos na manhã daquele domingo. Essa é a quinta? Exatamente. Aqui nós vemos aquelas mulheres chegando ao sepulcro e encontrando o sepulcro vazio. Nós vemos pelas Escrituras, não vamos ler todos os textos porque demandaria muito tempo, mas nós vemos que já na sexta-feira havia tido um terremoto quando o Senhor morreu. E depois houve um outro abalo em que o anjo revolveu a pedra do sepulcro, não para deixar o Senhor sair, mas para mostrar para todos o sepulcro vazio. Amém? Amém. Quando as mulheres chegaram, aquelas primeiras testemunhas da ressurreição, encontraram a pedra revolvida e o sepulcro vazio. E agora, o último slide. Aqui nós já vemos uma imagem que representa aqui a festa das primícias propriamente dita. O sacerdote movendo o molho de cevada, enquanto ali as pessoas chegavam ao templo e cumpriam essa festa. Uma das escrituras que eram cantadas é o Salmo 30. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias neste Salmo. Esse é um salmo, irmãos, que fala da glória da ressurreição. E certamente, se você usar a sua imaginação, como o Chico falou agora de manhã, você pode imaginar, né, aquela festa, as mulheres e os homens cantando o Salmo 30, enquanto o sacerdote movia o feixe de cevada, cumprindo então aquela festa. Veja aí no Salmo 30, vamos ler alguns versos. Exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Amém? Amém. Olha, irmãos, os inimigos do Senhor ficaram perplexos.
porque eles não puderam reter o Senhor na sepultura. Senhor meu Deus, clamei a Ti, Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Aleluia. Amém? Amém. Então, nessa mesma hora, segundo as Escrituras, irmãos, Mateus capítulo 27, mais um testemunho da ressurreição de Cristo. Veja aí no Evangelho segundo Mateus. Pode ligar a luz e, por favor, desligar o slide. Mateus capítulo 27. Então nós estamos vendo, irmãos, como que se cumpriu literalmente, nos mínimos detalhes, aquilo que o Senhor havia estabelecido na sua palavra. Mateus 27, 52. Olha só, quem será que participou dessa festa, irmãos? A festa das primícias. Veja aqui, ó, verso 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tinha até ressurreto, irmãos, nessa festa. Amém? Amém. Veja, quantos séculos foi estabelecida essa festa? Mais ou menos 1000 anos, 1200 a 1400 anos, né? Tempo de Moisés, mais ou menos isso. Uns 1400 antes deste dia memorável, o Senhor estabeleceu essa festa. Para quê, irmãos? Para indicar para nós que Ele ressuscitaria o seu Filho. Amém? Amém. Então o Senhor foi ressurreto, cumprindo então aquela festa estabelecida 14 séculos antes. Então veja como é impressionante, irmãos, como é impressionante a perfeição das Escrituras, a autoridade das Escrituras, que foram cumpridas pelas próprias pessoas que crucificaram o Senhor. Pedro diz ali na sua primeira pregação que aquelas pessoas que o crucificaram estavam cumprindo o desígnio de Deus. Sim. Amém? Amém. Isso que o Chico falou na abertura dessa reunião. Eles estavam cumprindo sem saber o desígnio de Deus, crucificando o Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, mesmo para aqueles que o crucificaram, porque nós também tivemos parte disso, os nossos pecados estavam sendo castigados nele. Mesmo para aqueles, Pedro falou que vocês o fizeram na sua ignorância, mas estava dando para eles a chance de crerem e de se arrependerem. Então o Senhor morreu numa sexta-feira, como nós vimos, na hora que o Cordeiro da Páscoa estava sendo sacrificado, e ressuscitou no domingo, dia 16, cumprindo assim perfeitamente a profecia do dia das primícias. Amém? Amém. Vamos agora fazer algumas aplicações. Eu ia fazer algumas aplicações a respeito de datas, mas vai ficar muito extensa a mensagem. Então vamos passar diretamente para as lições que nós observamos no Velho Testamento a respeito das primícias. Então, há várias coisas que foram mencionadas, irmãos, nas Escrituras, pela primeira vez em Levítico capítulo 23. Então volta lá em Levítico 23. Esses dias eu estava conversando com
com Samuel Herrera sobre uma lei de interpretação das Escrituras, que é a lei da primeira menção. Alguém já ouviu falar dessa lei? Sim. A lei da primeira menção é a lei de interpretação das Escrituras que estabelece o sentido principal de certas coisas. Então você quer saber, por exemplo, o que significa o vinho ou os pássaros na Escritura. Você vai na primeira menção e vê qual que é o sentido. Geralmente o sentido da primeira menção vai determinar o sentido das demais menções que aparecerão nas Escrituras. Então aqui em Levítico 23 nós temos algumas primeiras menções. Nós vamos ver 3 delas. Uma dessas menções diz respeito do sacerdócio de Cristo na ressurreição. Aqui em 23:10, nós vemos a primeira menção da palavra sacerdote no capítulo. Veja, nós já tínhamos a Páscoa e já tínhamos aqui os asmos, certo? Que são as 2 festas anteriores. Nessas 2 festas, existe a participação de sacerdotes para fazer as tarefas, cumprir as tarefas ali daquelas festas. Mas o Senhor não faz menção nas Escrituras de sacerdote nessas 2 festas, aqui em Levítico 23. Mas, em relação às primícias, nós vemos a menção da palavra sacerdote. Está aqui no versículo 10. No final fala assim: então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, mais este detalhe, nós vemos aqui a perfeição das Escrituras. E nós devemos realmente, irmãos, confiar literalmente no que está escrito nesse livro. Amém? Amém. Porque o Senhor realmente vela pela sua palavra para cumprir. Então, a resposta é: por que será que só em relação às primícias aqui nós vemos a menção do sacerdote? Isso é porque, irmãos, o sacerdócio de Cristo depende da sua ressurreição. Para isso, abra a sua Bíblia em Hebreus. Você vai ver que o sacerdócio de Cristo depende da sua ressurreição. Primeiro, em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Nós sabemos que a epístola aos Hebreus é uma epístola que fala especialmente sobre o sacerdócio de Cristo. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ora, se ele penetrou nos céus, é porque ele ressuscitou. Amém? Agora o capítulo 7, versículo 16. Que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, diferente do sacerdócio de Arão, que era um sacerdócio, vamos dizer assim, por descendência natural, o sacerdócio de Jesus é segundo a vida incorruptível. E foi quando que o Senhor recebeu um corpo incorruptível de glória? Na ressurreição. Amém? Então o sacerdócio de Cristo depende da ressurreição. Verso 23 e 24 do mesmo capítulo 7. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Oh, irmãos, que maravilha! Nós temos um sacerdote que vive para sempre.
Amém? Que vive para interceder por nós. Aqueles daquela velha ordem eram impedidos de permanecer porque eles morriam. Mas este, que permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Aleluia! Então, certamente nós vemos também o seu sacerdócio no Calvário, na cruz. Mas especialmente na ressurreição, nós vemos o seu sacerdócio pleno, maravilhoso, funcionando eternamente para interceder por nós. Uma outra coisa que nós vemos é a satisfação de Deus na ressurreição. E aqui também nós temos uma primeira menção, voltando lá, vamos voltar lá. Vai deixando sua Bíblia marcada aí, em Levítico 23. Nós temos uma outra primeira menção em Levítico 23, que é a menção da libação. Vocês sabem o que era uma libação? Libação era um tipo de oferta, onde se derramava vinho, geralmente sobre a oferta. Então a libação era uma oferta. E essa libação, ela representa a alegria de Deus, o Pai, na ressurreição do Filho. Veja aqui no versículo 13. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. Então, nós vemos aqui também o cumprimento da alegria do Pai, né? Era algo que era derramado ao Senhor. Depois você pode conferir lá em Números capítulo 28, versículo 7, que tem a descrição desse tipo de oferta. Era algo que era derramado inteiramente. O que Jesus fez? Ele derramou a sua vida inteiramente. A palavra diz que o seu sangue foi vertido gota a gota. Amém? Isso foi a verdadeira libação. Esta libação aqui do versículo 13 se cumpriu quando o Senhor derramou a sua vida. Então representa a alegria que Deus, o Pai, desfrutava em relação aos sacrifícios. Especialmente agora a alegria que Ele tem na ressurreição do Filho. Nós vemos em Isaías também, capítulo 53, nós vemos também essa alegria cumprida no sacrifício. Veja aí, Isaías 53, os últimos versos de Isaías 53, nós vemos a satisfação e a alegria cumpridas no sacrifício de Cristo. Verso 9, Isaías 53, 9. Repuseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui é Deus falando a respeito do servo perfeito, que é Jesus. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Olha só, a libação aqui. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Uma outra coisa que nós vemos como primeira menção em Levítico capítulo 23. A primeira menção da expressão, a da expressão que diz dia seguinte ao sábado.
versículos 11, versículo 15 e versículo 16 de Levítico 23, você vê a expressão dia seguinte ao sábado. Essa é uma forma diferente, meu irmão, de dizer domingo. Não é mesmo? O dia seguinte ao sábado é o domingo. Então é uma maneira diferente. Talvez isso seja uma indicação de que chegaria um tempo em que o sábado, como dia santo a ser guardado, seria colocado de lado. E nós sabemos que a ressurreição de Cristo não se deu no sábado, mas no domingo. Isso é uma indicação, irmãos, da importância que o domingo tem na nova dispensação. Essa dispensação que nós estamos vivendo hoje. Amém? Será que é sem razão que nós nos reunimos no domingo? Veja, isso não é uma lei. Amém? O sábado era lei, mas o domingo não é uma lei. Mas nós vemos nas Escrituras que muitas coisas aconteciam no domingo. Então, para a igreja, o dia a ser guardado não como lei, mas como um dia que você pode dedicar ao Senhor, é o domingo. Por isso, irmãos, que sentido você pode depreender das Escrituras associando o domingo ao dia das primícias? O que significa primícias? Prioridade ao Senhor. Amém? Primeiros frutos oferecidos ao Senhor na oferta de movimento. E essa festa acontecia no domingo. Será que você deve priorizar o seu domingo ao Senhor? Sim. Amém. Ou será que há algum outro compromisso mais importante do que estar reunido, cumprindo então o que o Senhor determinou na sua vida? Você prioriza o Senhor priorizando o seu domingo. Amém. Dedicando a Ele. Amém? Oferecendo a Ele. Não religiosamente como faziam os judeus no passado, mas com amor, com gratidão. Veja aí. Duas menções no Novo Testamento, mostrando que para a igreja do Senhor, o domingo era um dia especial. Atos capítulo 20. Não é nenhum problema em reunir de sábado, tá, irmãos? Eu só estou mostrando aqui o que o Senhor deve ter prioridade. E o fato do Senhor ter ressuscitado no domingo não é sem razão. Atos 27. É no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Olha, irmãos, que coincidência. Os discípulos estão aqui reunidos para partir o pão e é domingo hoje. Amém. Amém? Amém. Será que é coincidência, irmão? Não. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ô, irmão, esse é um domingo bem aproveitado. Certamente eles se reuniram para partir o pão de manhã e Paulo pregou até a meia-noite. Então não reclama, né? Claro que eu não estou nem a unha de Paulo, mas ainda é cedo. Outro verso, 1 Coríntios, capítulo 16. Verso 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, ou seja, no Domingo. cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então,
ofertas oferecidas na igreja no primeiro dia da semana, no domingo. Então, o domingo não é um dia santo, mas é um dia especial. No mínimo, um dia especial, onde nós devemos dedicar ao Senhor, porque nele o Senhor ressuscitou, porque nele nós partimos o pão toda semana. Então, irmãos, nós temos aprendido na festa das primícias que a prioridade deve ser do Senhor. O Senhor deve ter a prioridade na nossa vida. A nossa vida deve ser oferecida a Ele, apresentada a Ele como primícia. Amém? Veja, versículo, voltando aqui, Levítico, agora versículo 14, diz assim: e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a vossa oferta ao Senhor, vosso Deus. O que quer dizer isso? A pessoa não podia participar de nada daquela colheita, até que se fosse oferecido aquilo que cabia ao Senhor. Apenas depois disso. Olha, há uma aplicação muito importante para vocês jovens. Vocês estão vivendo a primícia dos vossos dias. O que é a primícia? É o primeiro fruto, não é mesmo? Então é importante que vocês dediquem as suas vidas agora. Às vezes você tem a tentação de usufruir da sua juventude antes de oferecer ela ao Senhor, como nós lemos aqui. Oferecer ao Senhor os seus dias, os seus melhores dias, é um culto a Deus, é algo que Deus se agrada, né? Porque virão dias em que você dirá: não tenho prazer neles. Quando vier a velhice, a fraqueza. Por isso, o mandamento para vocês, jovens, é lembra-te do Senhor nos dias da mocidade. Isto é oferecer a Deus as primícias, não o resto. O Senhor não se agrada de pessoas que lhe oferecem o que sobra, mas Ele é o Deus de primícias. Deve ser entregue para Ele o melhor dos seus dias. Não é mesmo? Nós nos lembramos da nossa infância, da nossa juventude como o melhor dos nossos dias, né? Quando nós tínhamos vigor, tínhamos tempo. E esse é o momento de você oferecer esse feixe de vida ao Senhor. Amém? Amém. A palavra de Deus manda nós priorizarmos o reino de Deus, a prioridade é do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Então pode descansar. O mesmo Deus que cumpriu literalmente tudo o que Ele falou, está dizendo para você que as demais coisas serão acrescentadas. Pode confiar, Ele vai cumprir isso na sua vida. Então não antecipe prazeres, não antecipe alegrias. Lembre-se que o pecado, ele traz alegria momentânea, que é sucedida pelo amargor da morte e da tristeza. É assim que funciona. Se você dedicar ao Senhor os seus melhores anos, certamente Ele, que não deve nada para ninguém, Ele vai te acrescentar muito mais. Amém. Então, isso quer dizer que toda a nossa vida, os nossos dias, o vigor do nosso corpo, os nossos bens,
todos devem ser oferecidos. O Senhor deve ter a prioridade em tudo isso. Uma outra coisa que nós desfrutamos quando nós oferecemos a Deus as primícias é que nós somos aceitos por Deus. Veja aí o versículo 11. Levítico 23, 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então, para que você seja aceito, você precisa oferecer ao Senhor as primícias. Então, isso, irmãos, é uma promessa que temos nas Escrituras. Veja aí, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós já estamos mais perto do fim da mensagem do que quando eu comecei. Bom, 2 Coríntios, capítulo 9. Olha, se você aplicar esses princípios na sua vida, você vai ser muito bem-aventurado, não só os jovens. Qualquer um. Amém? Amém? Qualquer um, aplique na sua vida. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha, quem tem ganância no coração, avareza, não vai ser abençoado com essa bênção. Nós entendemos que todos nós podemos oferecer ao Senhor, porque nós não oferecemos daquilo que sobeja. Você sabe o que é restolho? Quando a colheita era feita, sobrava o restolho, não é mesmo? E nem os judeus podiam recolher, porque aquilo lá era para um estrangeiro que ia respigar lá. Lembra da história de Noemi e Ruth? Mas nós temos lido que o Senhor, Ele quer os primeiros frutos, não o restolho. Para o Senhor é os primeiros frutos. E é interessante como que Deus, Ele tudo previu nas Escrituras. Né? Às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho nada para oferecer, eu sou pobre. Quando o Senhor estabeleceu o sistema sacrificial de ofertas, de holocaustos, de ofertas pacíficas, Ele pensou nisso. Deus pensa em tudo. De forma que se uma pessoa não podia oferecer um novilho, ela podia oferecer um cabrito. Se ela não podia oferecer um cabrito, ela podia oferecer uma pombinha. Mas nem para pombinha eu tenho. Então um punhadinho para mim. Todos nós podemos. E o Senhor não vê o volume do que você oferece, mas Ele vê isso aqui. Nós vamos ler aqui. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Às vezes, irmãos, eu confesso que nós temos errado, né? Vou incluir meu irmão aqui no opróbrio, o Anderson. Às vezes, quando nós fazemos coleta para socorrer irmãos, a gente solicitava apenas dos irmãos que tinham melhor condição financeira. Isso é um erro. Todos
devem ter o privilégio de contribuir. Porque é um privilégio. Não é uma coisa que é reservada para uma determinada classe de pessoas. Não. Todos devem ter o privilégio. Até mesmo, eu creio que nós devemos até ampliar ainda mais, Anderson, quando nós tivermos uma necessidade de nós. Abrir até para as crianças. Todos devem, todos podem. Mesmo que não, aquele que não tem trabalho, mas ele tem algo para oferecer, com certeza. Nem que seja o tempo dele. Amém? Todos nós devemos. Porque nós temos recebido de Deus toda a suficiência. Como está aqui no versículo 8. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Aqui nós temos uma razão da riqueza. Enriquecer para toda a beneficência. Não para acumular para nós mesmos. A qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Olha só, como que isso torna para Deus com ações de graças. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Irmãos, quem já foi socorrido e assistido e levantou a sua mão e agradeceu a Deus? Amém. Que é a fonte de toda a riqueza, de todo recurso. Amém? E Deus, que não fica devendo nada para ninguém, o Chico também sempre lembra, né? A Bíblia diz que nos dará 100 vezes mais. E ainda, por fim, o que Ele vai dar? A vida eterna. Amém? Então Ele te retribui 100 vezes tanto o que você deu em casa, em família, em filhos, tudo que você dedicou. Deus retribui 100 vezes tanto, da mesma espécie. E por fim, a vida eterna. Mas também dá tribulação. Para você não se acostumar com esse lugar aqui. Amém? Com perseguições. Porque aqui não é nosso destino final. Nós estamos só treinando, irmãos, para que o desfrute de glória e de graça que nós vamos ter no dia eterno. Amém? Então, para que você seja aceito, ofereça as suas primícias ao Senhor. É o que está escrito aqui. Para que sejais aceitos. Amém? Amém. Posso terminar aqui com mais 3? Irmão, como nós estamos na prova, você tem mais 30 minutos de prorrogação. Amém? Então vamos fazer rapidinho aqui as últimas lições. Nós vimos algumas lições do Velho Testamento, nas primeiras menções que nós vimos ali em Levítico 23. Mas no Novo Testamento também há muita lição que nós podemos tomar relacionando a ressurreição do Senhor no Novo Testamento com as primícias. Então, a primeira lição que nós vemos aqui é a própria ressurreição, o fato da ressurreição. Irmãos, a ressurreição é um fato histórico. Veja aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
Ora, que escrituras? No Novo Testamento não é. Nessa altura do campeonato, só tinha 3 livros do Novo Testamento escritos. Então só pode ser as escrituras do Velho Testamento. Então, quando Paulo escreveu aqui, o Novo Testamento não estava composto ainda. Então Paulo está afirmando que o Velho Testamento já indicava que Cristo ressuscitaria ao 3º dia. Né? Aqui, por exemplo, você vê aqui a menção das primícias. No mesmo capítulo 15, verso 20. Mas de fato, aleluia! De fato, irmãos, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amém? E o verso 23, mas cada um por sua ordem. Então tem uma ordem aqui de ressurreição. E uma depende da outra. Amém? Cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. E depois, os que são de Cristo, aí nós, irmãos. Aqui nós estamos incluídos. Amém? Na sua vida. Amém? Então, esse fato da ressurreição nos garante também a nossa ressurreição. Amém. Cristo as primícias e os que são de Cristo na sua vinda. Também vemos aqui, irmãos, a força da ressurreição. Nós vemos, irmãos, que nada, nós vimos pelas Escrituras, agora no Novo Testamento, que nada podia deter o Senhor na sepultura. Veja aí em Mateus capítulo 27 novamente. Mateus capítulo 27. Versículo 63. Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, dizia: depois de 3 dias ressuscitarei. Estamos falando que o Senhor era um enganador e que dizia que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Imagina, irmãos, uma pedra simbolizando ali uma barreira física, mesmo? Selos do império, mostrando a autoridade dos homens, representando a autoridade dos homens. Um selo romano, irmãos, tinha grande valor. Representava a força do império, a autoridade do império. E ali guardas também, guardando a porta. Nada disso foi suficiente. Né? Nós lemos em Atos capítulo 2 que era impossível que ele fosse retido pela morte. Amém? O autor da vida ser retido pela morte, irmãos, não é nada. Nem o império, nem a pedra, nem os guardas. Imagina, nada disso era suficiente. Pessoas vigiando o local, nada disso poderia impedir o Senhor de ressuscitar. Uma outra coisa, irmãos, que também nos afeta, uma outra aplicação da ressurreição na nossa vida,
é o próprio fruto da ressurreição. Da mesma maneira que aquele feixe de cevada garantia uma prosperidade, uma bênção para o povo, aqueles primeiros frutos era a garantia de uma colheita abundante. Também, irmãos, a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição, como nós lemos ali, né? Todos serão vivificados em Cristo. O Senhor já tinha dito isso antes mesmo da sua morte, né? E nós também fizemos menção aqui de João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha aqui, ó. Amém? Amém? Nós somos fruto do seu penoso trabalho. Amém. Nós somos fruto da sua morte, da sua ressurreição. E por fim, nós vemos também como frequentemente é mencionada a ressurreição. Olhando as 7 solenidades, né, nós estamos na terceira, nós vemos que algumas delas se destacam mais do que as outras. Mas aqui em Levítico 23, que é o texto que nós estamos usando como base, nós vemos que as primícias, ou seja, o assunto da ressurreição, é o assunto que ocupa mais espaço no capítulo. Então nós vemos aqui, irmãos, como que a ressurreição é um assunto central. Amém? E nós devemos considerar de grande importância esse assunto. Porque da ressurreição de Cristo depende o seu sacerdócio, como nós vimos, depende a nossa ressurreição, é o cumprimento daquilo que o Senhor estabeleceu nas Escrituras. Então todas as áreas da nossa vida são afetadas pela ressurreição. Veja, a nossa caminhada cristã, ela depende da ressurreição. Veja aí Romanos, nós vamos ler 3 versos em Romanos e encerramos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Veja como nesses 3 aspectos da nossa vida, esses 3 aspectos da nossa vida dependem da ressurreição de Cristo. Veja aí. Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Amém? Então não adianta você apenas crer em Jesus, que Ele existe, mas você deve crer que Ele existe, que Ele viveu nessa terra como homem, que padeceu debaixo dos homens, dos religiosos, das autoridades, que foi sepultado segundo as Escrituras e que ressuscitou ao 3º dia. Se creres nisso, então será salvo. Então o início da nossa caminhada cristã depende da ressurreição de Cristo, de crer nela, de como aconteceu segundo as Escrituras. Outra coisa, a nossa condição presente agora como salvos também depende da ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para quê?
Para quê, irmãos? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa vida nova que você pode viver não debaixo da escravidão do pecado, ela só é possível de ser vivida porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? E também, irmãos, o nosso futuro glorioso também depende da ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Oh, irmãos, a glorificação dos nossos corpos depende da ressurreição de Cristo. Só é possível nós termos o mesmo corpo de glória do Senhor ressurreto. Amém? Você tem essa esperança? Amém? Amém? Daquilo que é mortal ser revestido de imortalidade. Isso é graças à ressurreição do nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, nós somos salvos. Nós vivemos em novidade de vida e temos esperança na glorificação dos nossos corpos. Tudo graças a esse fato histórico e maravilhoso. Amém. Que Jesus Cristo não foi retido pela morte. Pelo contrário, Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente, dando testemunho disso, ao lado do Pai, vivendo para interceder por nós. Irmãos, toda essa bênção, essa glória é possível porque o Senhor Jesus ressuscitou. Amém? Amém? Ele é a primícia dos que dormem. Amém? Então, em gratidão, irmãos, a todas essas bênçãos adivinhas da ressurreição, apresentemos nossas vidas como primícia do Senhor. Amém? Todas as áreas. Amém, Senhor? Nós te damos graça por essa palavra. E queremos viver, Senhor, debaixo desse poder da ressurreição. Amém. Obrigado porque nós não precisamos permanecer nos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor Jesus ressuscitou. Amém. E nós que somos dele, também o seremos naquele dia, na sua vinda. Ó Deus, queremos dar valor, queremos sempre, todos os dias da nossa vida, lembrarmos que o nosso Senhor nos amou, se fez homem, habitou aqui nessa terra como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, se cumpriu literalmente e cabalmente na pessoa do nosso Senhor. Obrigado porque ele morreu, mas ressuscitou. E nós ressuscitamos juntamente com ele. Ó Deus, como diz a tua palavra, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Ó Deus, que realmente os nossos pensamentos sejam realmente tomados, ó Deus, pelo conhecimento e pela experimentação desta realidade. E que Jesus ressuscitou. Ó Deus, para que nós nos ocupemos única e tão somente dele, da sua vida, da sua palavra, da sua consolação. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.